Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal do Maior da Minha Aldeia e é o episódio 20, aqui a acompanhar a temporada 19. Hoje é um vídeo especial porque vai ser dividido em dois vídeos, portanto é parte 1 e parte 2, porque desde o último vídeo acabaram mais 20 torneios e são demasiados torneios para serem gravados num vídeo, isso vamos dividir em duas partes. Então vamos aqui ao progresso. Vamos aqui ao progresso e vamos aqui começar no Six Mint, que é logo o segundo jogo aqui logo da lista. Six Mint é um jogo que já há muito que se joga aqui na aldeia, teve 34 participantes, nesta edição foi ganho pelo Chris com 12 pontos, e seguido do Tiago T, Running Wall e o Sami D, todos com 10 pontos, mas aqui o Sami D teve o azar de ficar no quarto. Portanto, o Cris ganha todas as partidas, defronta ao segundo classificado na segunda ronda, que só perde o vencedor do torneio, como é óbvio. E o Running Out começa mal o torneio, perde logo na primeira ronda, mas consegue, com as restantes vitórias, terminar ainda em pódio com o terceiro. No caso do Sami D, é mesmo azarado nesta parte, porque era o outro jogador que estava invicto até à última ronda, perde essa ronda e nem sequer arrecada aqui uma medalha. Portanto, tem muito azar, até perde, porque eu estou a ver, o terceiro lugar nos desempates de duelo, em vez dos pontos. Então, vamos aqui ver o Six Mint, que vai na 18ª edição. Portanto, não é um tutorista aqui da aldeia, mas é o mais perto que é possível. Baixou em 7 jogadores, face à edição passada, 34, mas muito perto da média habitual. O Jim é o jogador mais vitorioso nestas 18 edições com 4 e o Tiago T o jogador mais medalhado e também o jogador com mais pontos, 69 em 100 possíveis. Aqui podemos ver o Chris, que obtém a sua quarta medalha e a sua primeira medalha de ouro neste torneio do Six Mint. O Tiago T arrecada a sua sexta medalha e a sua primeira medalha de prata e completa aqui o set das medalhas possíveis do Six Mint. E o Running Wall, que tem estado aqui numa sequência quase só a última temporada que não foi ao pódio, mas se não era 4 temporadas ir ao pódio. Mas depois de 2 vitórias, agora consegue aqui uma medalha de bronze aqui no Six Mint. E já agora o Sami D, que tinha ganho a edição passada, agora fica fora nos desempates, portanto também muito forte nas últimas edições. A seguir ao Six Mint, vamos para o Acrópolis, que teve 20 jogadores e foi jogado em 5 rondas. O vencedor foi o Godatuga, com 10 pontos, seguido do Alfarinha e do Govir, ambos com 8 pontos. Aqui, portanto, o Godatuga ganha todas as partidas do torneio. O Alfarinha, que termina em segundo, só perde com o vencedor do torneio na quarta ronda. E o Govir só perde com o segundo classificado, neste caso na terceira ronda, ganha as outras e termina em terceiro. Vamos ver aqui o histórico. Portanto, o Acrópolis vai para a segunda edição, tem sido dominado pelo Godatuga ao longo destas edições, 7 vitórias em torneios e 7 medalhas consecutivamente, e é o jogador com mais pontos, 45 em 48, portanto só em 3 partidas é que não ganhou. Esta edição baixou em 5 jogadores, portanto é a edição com o mínimo, é a edição com menos jogadores de sempre até agora. Aqui podemos ver o Godatuga tem dominado este torneio, é a sua quinta vitória consecutiva. O Alfarinha, que começou-se a estrear neste torneio edição 14, agora obtém a sua primeira medalha, neste caso a medalha de prata. E o Govir, que teve ausente na edição passada, arrecada a sua segunda medalha de bronze deste torneio aqui na aldeia. Depois vamos aqui para um jogo provavelmente quase da infância de todos, que é a Batalha Naval, 34 jogadores. Esta edição foi ganha pelo Marcos com 10 pontos, em igualdade pontual com o Paiva, o DMZ e o Inseticida. Portanto, estes 4 todos podiam terminar com uma medalha aqui neste torneio. Portanto, o Marcos só perde com o Inseticida na quinta ronda. Ganha as restantes partidas. O Paiva perde com
que o vencedor do torneio na quarta ronda ganha as outras partidas. O DMZ começa mal o torneio perdendo logo na primeira ronda, mas recupera nas restantes e termina em terceiro. E o Inseticida é o grande azarado neste caso, porque estava invicto até à última, perde e ainda por cima fica fora das medalhas. Portanto, é similar ao caso que vimos aqui do Samidi no Six Mint. Portanto, aqui um bocado azar. Portanto, batalha naval, que esta edição baixou em 3, face à edição passada, mas está na média habitual, tendo aqui nos 30 e tal jogadores, já há várias edições. Vai ver o jogador mais vitorioso, 4, e o jogador com mais idas ao pódio, 9, e também o jogador com mais pontos, 58 em 73. É a segunda vitória para o Marcos Grande. Depois de 3 temporadas aqui um bocadinho fora das medalhas. O Paiva repete o pódio que obteve da edição passada com o segundo lugar e a sua terceira medalha de prata. E o DMZ, logo na sua segunda participação, consegue aqui obter uma medalha de bronze. E já agora o Inseticida tem tido aqui um bocado de azar, porque é a segunda participação que termina em quarto nos desempates, que é um bocado chato. Vamos ver se na próxima edição o Inseticida ganha aqui uma medalha. Agora vamos para o Crominó, que está aqui. Foi um dos jogos com menos jogadores possíveis, é o mínimo, que era 8, e foi jogado em 4 rondas. O FMCS terminou em primeiro com 8 pontos, e depois temos o Ferrer isolado em 6 pontos em segundo lugar, e depois temos aqui um empate de 4 jogadores com 4, que o grande beneficiado foi o André Vitor, que terminou no terceiro lugar. Mas temos aqui a Clara, o Deep e o Vitor Castro, todos fora das medalhas nos empates. Portanto, o FMCS ganha todas as partidas, o Ferrer só perde com o vencedor do torneio da terceira ronda, e o André Vitor perde com o primeiro e com o segundo, ganha as outras partidas e consegue terminar em terceiro. Depois temos aqui a Clara, que perde com o André Vitor, o vencedor do torneio. O Deep perde as primeiras 2 rondas, mas ganha as últimas 2. E o Vitor perde com o Saltitão André, mas também não foi suficiente para terminar no pódio. Portanto, vamos ver aqui o Crónio, que é um jogo que se realizou na edição passada, com 9 jogadores. É um daqueles que está provavelmente a precisar de jogadores, porque baixou em 1. Vamos ver se na próxima edição regressa. Até agora vencedores diferentes, e a única, só o André Vitor e o FMCS que repetem pódio de uma edição para a outra. Aqui podemos ver o FMCS passa de um segundo para um primeiro, o Ferrer tinha terminado um sexto, agora consegue um segundo, e o André Vitor tinha ganho um torneio, agora abaixa para terceiro lugar neste torneio. Vamos ver se na próxima edição o jogo regressa. O próximo tem mais jogadores. É o Cities, que teve 28 jogadores e foi ganho pelo Govir com 12 pontos. Em segundo teve o Spor com 10 e em igualdade pontual com o Jugo Oliveira, que terminou também com 10 pontos em terceiro. Portanto, o Govir ganha todas as partidas, o Spor só perde com o vencedor do torneio na quinta ronda, e o Jugo Oliveira inicia mal o torneio, perdendo logo a primeira ronda com o Marco, mas ganha as outras partidas e termina em terceiro neste torneio. O Cities também é outro que se estreou a edição passada, exatamente. Teve um máximo de 30, agora baixou em 2. Vencedores diferentes e também medalhados diferentes. Portanto, não houve aqui grandes repetições de uma edição para a outra. O Covid, que ficou em quarto, agora consegue um primeiro lugar. O Spor, do oitavo, passa para o segundo. E o Jugo Oliveira, logo na estreia, consegue aqui ter uma medalha de bronze neste torneio. Agora vamos aqui ao Distilled, que também é um daqueles que teve menos jogadores, 8. Esta edição foi ganha pelo Chosen com 8 pontos, e depois temos aqui um empate do segundo até ao sétimo, todos com 4 pontos. O Mingas foi o grande beneficiado, tal como o João Chambel. Todos os restantes jogadores ficaram fora das medalhas, neste caso. Aqui podemos ver, o Chosen ganha todas as partidas, o Mingas só perde com o Chosen e o Konix
nas últimas duas rondas, e o João Chambel só perde com o Mingas e o Chosen, ou seja, com o primeiro, com o segundo e com o primeiro, e termina em terceiro aqui nesta classificação. Aqui vamos ver o Distilled, que regressou a esta edição. Tinha-se estreado na edição 15, mas as últimas edições nunca se realizou. Teve votos, teve o mínimo, 8 jogadores. Vamos ver se na próxima também regressa ou não. Até agora, vencedores diferentes e também medalhados diferentes. E o Malapeira é o jogador com mais pontos, 6 em 8 possíveis. Portanto, Chosen logo na estreia ganha aqui este torneio, tal como o Mingas, que fica logo com uma medalha de prata, e o João Chambel passa de um sexto para um terceiro, e aqui vários jogadores que ficaram fora das medalhas nos desempates. Portanto, isto foi o Distilled. Vamos fazer votos de regresso. Agora vamos para o tradicional, que é o Dominós. Teve 37 jogadores, foi ganho pelo Papiva, que faz 12 pontos, portanto ganha todas as partidas. O Pirulito ganha 10 pontos, em igualdade pontual com o Running Wow e o André Martins. Portanto, os 4 primeiros têm tido as medalhas. Neste caso, o Papiva ganha todas as partidas. O Pirulito ganha, só perde com o Board Games PT na segunda ronda e termina em segundo. O Running Wow perde com o Mingas na quarta ronda e termina em terceiro. E infelizmente aqui para o André Martins, portanto já é o terceiro neste vídeo, que estava invicto na última ronda, perde e ainda por cima fica outro jogador que fica fora das mãos. Este vídeo está a ser um bocado ingrato nessa parte. Portanto, aqui um bocado azar. Portanto, o Dominó tem tido uma boa base, até igualou o máximo da edição passada, não aumentou, mas tem tido uma base constante de jogadores. Até agora, 7 edições sempre com vencedores diferentes, e o máximo que os jogadores têm conseguido é 2 idas ao pódio, que é o caso do El Tostas, do Cris, do Marco, do Ferrer, do Mingas. Portanto, aqui vários jogadores que já foram ao pódio. Vamos ver se na próxima edição alguém se destaca a ir uma terceira vez. E o Mingas é o jogador com mais pontos, 27 em 40. Portanto, aqui podemos ver o Papiva, que tem vindo a participar desde a segunda edição deste torneio. Agora ganha este torneio pela primeira vez. O Piruito, logo na estreia, vai ao pódio com o segundo lugar. E o Running Wild, que na sua terceira participação consegue aqui obter uma medalha de bronze no Dominós. Vamos agora para um jogo de corridas, que é o It Pedal to the Metal, que também teve 37 jogadores. Foi jogado em 6 rondas. Esta edição foi ganha pelo Otarex com 12 pontos, seguido do Spider-Man LX em segundo com 10, em igualdade pontual com o Solmok e o Caruso, também todos com 10 pontos. Portanto, o Otarex ganha todas as partidas. Aqui neste caso, o Spider-Man era o outro invicto, mas desta vez garantiu pelo menos uma medalha de prata, menos mal. O Solnock só perde com o segundo classificado na quinta ronda, de ganha outras partidas, e o Caruso perde na segunda ronda com o Okai, mas fica fora das meias nos empates. O IT, que já vem na sua oitava edição, até agora o máximo que tem é 2 jogadores a ganhar 2 vezes, que é o caso do Spider-Man e do Caruso. Portanto, os 2 jogadores que estiveram perto das meias destas edições. O Spider-Man LX é o jogador com mais idas ao pódio, 5, e o Caruso é o jogador com mais pontos, 34 em 46 possíveis. Podemos ver aqui o Otarex, que era um tutorista deste torneio, esteve muito perto na edição 17 de ir às medalhas e agora ganha a sua primeira medalha, ainda por cima a medalha de ouro. O Spider-Man obtém a sua segunda medalha. Sua segunda medalha de prata e a sua quinta medalha no total. E o Solmok, que já tinha ganho uma medalha de prata, agora consegue obter a sua segunda medalha, neste caso a medalha de bronze, aqui no torneio do IT. E por fim, um jogo que teve 39 jogadores e que fez a sua estreia nesta edição é o Hey That's My Fish. Portanto,
É um jogo que estreia esta edição. O Domain foi o vencedor com 12 pontos. O Diogo André terminou em segundo com 10. E o Song também terminou com 10 em terceiro lugar. E ainda temos aqui mais dois jogadores, que é o Caruso e o André Miguel, ambos com 10 pontos, que terminaram fora das medalhas nos empates. O jogo teve uma nova reedição. Portanto, este é o novo visual da capa do jogo. Vou ver aqui só uma partida, só para quem não, para quem não conhece, já não é vista de olhos. Portanto, cada jogador tem 4 pinguins a joga 2. Há uma fase no início do setup que os jogadores têm de colocar. Não, a única restrição é que tem de ser, portanto, os únicos sítios marcados é onde há os peixes de 1, ou seja, não pode marcar nos peixes 2 nem nos peixes 3. Portanto, colocando à vez, até esta é só a fase do setup. E está aqui o último. E depois começam a movimentar. Quando eles movimentam, o tal onde o pinguim está arrecada esses peixes, um tal, fica escondido, não é uma informação que os jogadores sabem quantos é que o outro tem, sabe quantos tiles, não sabe exatamente os pontos. E depois vai recolhendo. A ideia do jogo é obter mais peixes que o oponente para ganhar. E para fazer isso, normalmente os jogadores tentam procurar bloquear os outros pinguins a um sítio onde já não conseguem mais obter peixes. Portanto, eu vou aqui avançar. Eu queria ir para o final do jogo, exatamente. E assim vamos acompanhando a partida ao longo do jogo. Portanto, a ideia é tentar bloquear ou fazer com que fiquemos isolados com uma grande zona de peixe para obter. Por exemplo, neste momento vários pinguins do ministro cá em cima e agora, exatamente, e agora aquele pinguim que cá em baixo bloqueia completamente e fica todos estes peixes cá do sul são todos do Tensport, que é demasiado mesmo. E agora só restam mais dois pinguins do Tensport, que já bloqueou o pinguim do ministro que estava à sua esquerda, e o amarelo também está, este aqui da direita está quase bloqueado também, já não tem muita escapatória, que agora aquele está bloqueado. Portanto, agora, quando já não há mais jogadas possíveis e os jogadores estão bloqueados, o jogador pode fazer todas as jogadas para não se perder tempo aqui à espera do oponente, porque o ministro só tem, a única ação que pode fazer é mexer o pinguim da esquerda aqui no topo e apanhar estes peixes. Portanto, faz aqui muito sentido estar aqui a fazer. E eles podem jogar agora com calma, fazer todas as ações. Portanto, o jogo é relativamente rápido, não é assim muito demorado. Faz lembrar um pouco o Battleship, que também já teve aqui na aldeia, que tem um setup e nós queremos pôr as ovelhas, livrar das ovelhas, neste caso aqui é apanhar os peixes, mas temos de jogar um bocado, um bocadinho abstrato, temos de fazer com que bloquear um bocado o nosso oponente. Portanto, aqui podemos ver o Tensport apanhou 39 tiles contra 21 e apanhou 64 peixes contra 36. Portanto, um jogo relativamente simples. O mais provável, com 39 jogadores, vai voltar na próxima edição. Mas na história da primeira edição fica aqui para já gravado que o Domain é o primeiro vencedor, o Diogo segundo e o Song em terceiro. Portanto, por isso muitos parabéns. Vamos à classificação. Não vamos não. Isto vai ficar para daqui a bocado porque esta é a primeira parte. Na segunda parte fazemos a classificação em medalheiros dos outros 10 torneios que concluíram. Até à próxima. Até já.